Oi, oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia, a gente está começando aqui esse canal, conto com a sua ajuda já para dar seu like, para curtir. Eu sou professora de baralho cigano na Consciência Cósmica, uma das mais tradicionais escolas esotéricas do Brasil, tá? Espero que vocês aproveitem esse canal, eu vou trazer bastante conteúdo desse mundo aí de oráculos, do mundo esotérico para vocês. Então não esquece, curte, se inscreve e faz tudo aí que tem direito. Enfim, eu ainda não sou da era tecnológica total, tá bom? A minha aula é dinâmica, é uma coisa assim, aprender na prática, tá? Aprender o que tem que ser aprendido, sem grandes floreios. Sempre é assim em todas as aulas. Então hoje a gente vai começar falando sobre a quiromancia, exatamente sobre o quê? Sobre a linha do coração. Eu costumo começar a ler mãos, primeiramente pelos dedos, mas vamos engatinhando, vamos começar do comecinho mesmo, para que você possa treinar na sua casa, para que você possa observar a sua mão e entender de fato o que você pode considerar das mãos que você vai pegar aqui para frente, tá bom? Então vamos lá. O que é a linha do coração? Para que serve essa linha do coração? É para falar só sobre paixão, sobre emoções desse mundo agora? Ou tem mais coisa por trás disso? Então eu venho te dizer que o quê? A linha do coração ela é uma linha profunda, importante e muito valiosa na mão de alguém, tá? O que essa linha traz pra gente, né? Essa linha traz todo o emocional da pessoa, mas também todas as dores e desafios dessa pessoa por tudo que ela veio passar, tudo que ela veio trazer para esse mundo aqui e agora, tá? Como eu já disse na minha aula anterior, nós temos duas mãos, a maioria das pessoas tem duas mãos. Quando não tem, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas uma mão é dominante, outra mão não é dominante. Então, se você é destro, você vai ler sempre a mão direita. E se você é canhoto, você vai ler sempre a mão esquerda. As mãos dominantes falam sobre o presente, sobre a vida presente, o momento presente. A mão não dominante fala sobre momentos passados, vidas passadas, registros acásticos, enfim. Então, o que a gente vai considerar quando a gente pegar a mão de alguém para ler, quando a gente for falar da linha do coração? A linha do coração, pessoal, é essa linha aqui, ó, tá? Essa primeira linha aqui em cima. Essa linha, então ela tá falando sobre os desafios que essa pessoa trouxe no lado emocional, os desafios que essa pessoa viveu no lado emocional, tá? E também vai falar sobre os desafios que estão por vir no lado emocional. Isso inclui dores, isso inclui traumas, tá? Então é uma linha profunda, é uma linha delicada, então preste atenção, tome cuidado quando você for olhar essa linha, tá? Veja se quando você for mexer nessa linha, a pessoa está pronta para te ouvir, pronta para considerar isso que você tem a dizer para ela, tá? Então vamos lá, essa linha então a gente pode contabilizar tempo com ela também, tá? De que maneira? Isso é muito legal, isso é muito importante, nem todo mundo fala. Mas para eu poder te ensinar a contar tempo nela, eu vou te ensinar a contar tempo nas outras também, tá bom? Então, quando a gente vai contar tempo numa mão, de que forma que isso funciona? A gente tem aqui a linha da vida, a linha do coração e a linha da cabeça, tá? Como calculamos? Primeiramente, aqui é a linha da vida, né? Então, a gente considera que aqui é o zero, a pontinha dela, o comecinho dela é o zero, o final dela é o 100. Colocando ali o máximo que uma pessoa
normalmente tem de vida. É lógico, alguns vão passar um pouco além de 100, outros vão viver bem menos do que 100, mas a gente coloca aqui como 100, é mais ou menos uma estimativa. Então, se aqui é 0, aqui é 100, possivelmente nesse meio você pode utilizar uma régua na sua casa, um transferidor, enfim, como você achar melhor, que dá para fazer essa média, né? Então aqui é 0, aqui é 100, aqui no meio é 50. Então se aqui no meio é 50, a gente considera que no meio de 0 e 50 é 25, certo? E assim sucessivamente, tá? Então aqui seria 75. E a gente faz essa estimativa de tempo. Então, o 0 é 0 anos, 25 anos, 50 anos. E na linha da cabeça, desculpa, na linha do coração, funciona ao contrário. Aqui é 0 e aqui é 100, quando chega aqui, né? Então, estimamos que mais ou menos aqui temos 50 no meio da mão, aqui mais ou menos 25 anos, né? Então a contagem é essa, tá? Por que que não vai até o fim normalmente a linha da cabeça? Porque normalmente lá para os 80 anos, que é a média ali das linhas das mãos, né, da cabeça das pessoas, porque normalmente quando chega, do coração, desculpa, quando chega ali nos seus 80 anos, a pessoa já está mais resolvida, já passou por todas as experiências sentimentais, ela já está mais tranquila, os tombos que ela tinha que tomar, ela já tomou, quando ela tinha que levantar, ela já levantou, ela já teve as vivências sentimentais profundas, e dali é só o restante da colheita daqueles investimentos emocionais que ela teve no passado, né? Então ela já aprendeu a se proteger, a se defender, já fez as escolhas, tá? Enfim, vamos lá, voltando para cá. Então a gente sabe que uma pessoa, então a gente sabe que aqui é 0, que aqui é 100, 50, 25, então você vai fazendo essas medidas. Então a gente tem uma ideia que mais ou menos aqui, essa pessoa tá ali nos 15 anos, né? Então a gente vai observando as idades dessa maneira. Como eu disse, você pode usar uma régua, como você se sentir melhor em casa para conseguir fazer essa estimativa. Bom, por que que a gente começa falando sobre o tempo? Porque eu não posso falar para você, ai, olha a linha de fulano, se for profunda é isso, se for rasa é aquilo. Não, você tem que observar a linha como um todo, né? Você tem que observar as passagens daquela vida, né? Os desafios e os potenciais daquela vida na história toda dela, né? Não adianta eu passar um vídeo raso sem te mostrar efetivamente o que isso quer dizer. Legal. Quando uma pessoa tem uma linha do coração mais profunda, normalmente isso simboliza uma pessoa que externamente consegue transmite uma força, uma energia, uma coragem de lidar com as emoções, de se jogar nos relacionamentos, mas por dentro existe uma fragilidade emocional, muitas vezes uma insegurança, mas o que ela passa para o externo é que ela está pronta, que ela é durona, que ela tem condições de resolver todos os desafios emocionais que vierem pela frente, tá? Quando essa linha é delicada e frágil, tá? A gente possivelmente tá falando de uma pessoa que não se mostra tão forte à primeira vista, né? Não se mostra tão madura emocionalmente à primeira vista, né? Ela passa uma fragilidade para quem olha, mas dentro existe uma força interior muito grande e uma força de resiliência muito grande diante das adversidades emocionais, tá?
Então, quando a gente fala o básico da linha do coração, a gente está falando dessas duas energias, muitas vezes uma linha mais densa ou uma linha mais fraca. Ah, Júlia, mas a minha linha começou densa e ficou fraca. Em que idade isso aconteceu? Aos 25? Então a gente sabe que ela começou densa, você mostrava muita energia ali até os seus 25 anos, você mostrava que você era muito segura de si, mas por dentro você era frágil. E quando ela ficou fraca, você mudou esse processo, você trabalhou a polaridade disso, então você se tornou uma pessoa forte por dentro, mas externamente não fez questão de botar para terceiros verem, entende? Então observem sempre a idade. Se a linha é continuamente profunda ou continuamente frágil, então a gente está falando sobre a personalidade no geral daquela linha, né? Tá. Acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro, porque eu falo mais do que o homem da mala, como diz a minha mãe. Não sei se vocês são muito jovens ainda, acho que vocês nunca ouviram isso. Mas vamos lá falar agora sobre as outras características que uma linha pode ter. Lembrando sempre, quando você for observar uma linha, observe em que idade ela está. Esse detalhe, essa marca na mão, na linha dessa pessoa, tá? Então aqui nós temos elos, tá? Nós temos grades, nós temos pontos, nós temos estrelas e também temos triângulo. Não ia falar agora, mas resolvi que eu vou falar. Quando a gente está falando de elo, tá? A gente está falando de uma pessoa que possivelmente, se tratando de sentimentos, tá? Possivelmente, de emoções também, é uma pessoa que tem interrupções emocionais, não é uma pessoa constante, o tempo inteiro com certeza daquilo que ela vem buscar, né? É uma pessoa que, por exemplo, se ela tá aqui no ano 5 com essa representação, mostra que ela teve uma interrupção, um desafio emocional, né? Um corte emocional ali, não um corte fatídico, mas ela teve ali um tempo que ficou perdida em suas emoções, tá? Quando a gente está falando disso daqui, a gente está falando, quando a gente fala das grades, a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade ou está passando ou passou por dificuldade. Não se esqueça de observar o ano, tá? Que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que teve ou tem dificuldade de se expressar. A gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de colocar as emoções para fora do jeito ameno ou correto. Então, às vezes, essa pessoa pode demonstrar uma energia assim, mais brigona, uma energia mais desafiadora, porque ela não sabe se expressar ainda corretamente. Ela ficou presa em emoções passadas. Acho que deu para entender, né? Se você não entender, você me manda uma mensagem que eu te respondo para a gente continuar nesse segmento aí de pensamento. Um ponto, o que significa um ponto numa linha como essa? Ela pontua exatamente uma finalização, um encerramento emocional. Pode ser um envolvimento com o marido, com a esposa, com alguém que ela gostasse muito, um professor, uma professora, uma característica aqui que eu posso citar de um momento onde isso pode acontecer, final de um ensino médio, que é uma interrupção emocional muito grande, é um ponto, né, final numa parte emocional dessa pessoa, né? Uma separação de pais, tá? Uma criança que viu a separação dos pais,
ou uma separação sua mesmo. Então, normalmente está marcado, pode estar marcada por um ponto, não necessariamente, obrigatoriamente, mas isso é um indicativo de um ponto final, uma transformação numa relação. Agora, não tá aqui, mas vou falar também. Existe a falha, né? Quando a linha vem assim, ela para e ela continua assim, tá? Quando existe uma diferença aqui, né? Tô botando isso aqui pra gente calcular o tempo. Quando existe essa interrupção muito grande, calcule também o tempo que foi essa interrupção. Por quê? Quando há uma interrupção, de fato houve uma quebra emocional. Possivelmente aquela pessoa ficou num limbo emocional por algum tempo, tá? Então ela teve um sofrimento muito grande, uma ausência emocional, se fechou, passou por um período muito grande de depressão, não viveu as emoções como deveria ter vivido, tá? Agora vamos para o asterisco ou a estrela aqui, tá? Só que observe, você é passível de erro na hora de avaliar essa característica, tá? Porque se você não observar direito, pode ser que seja uma grade e você se confunde com uma estrela, tá? Então, atenção. A estrela é o quê? É um potencial na mão daquela pessoa, tá? Então, se a gente está mostrando aqui que tem uma estrela marcando aqui, bem perto dos 50 anos, o que isso quer dizer? Essa pessoa vai ter um potencial emocional ali naquele momento da vida dela, ou teve, né? Um potencial positivo. Então, de alguma forma, ela vai trabalhar as emoções dela de maneira profunda, positiva, vai tirar o melhor do seu emocional. Normalmente aí acontece quando vem um neto desejado, um filho desejado, um grande amor esperado, né? Então tem essa marca quando a gente fala de futuro, passado ou presente, citando que essa pessoa teve uma vivência profunda emocional ou terá uma vivência profunda emocional de uma maneira positiva, tá? Agora, o triângulo. O triângulo, ele pode ser interpretado também como um lado emocional positivo que está por vir, né? Como seria aqui com a estrela, mas ele pode ser um indicativo de um desafio para dar seguimento a algum momento da sua vida. Por exemplo, normalmente, vou desenhar aqui, normalmente a linha está aqui e vem uma outra linha aqui, tá? Peraí, que aqui ficou um triângulo, tá? A gente tá falando que aqui existe sim um potencial, mas que essa linha demora a dar seguimento, esse potencial para esse sentimento demora a seguir. Como é que eu vou saber que eu vou seguir, né? A gente entende que é um desafio, que você vai alcançar um potencial, mas você só está próximo de alcançar o potencial na hora que este triângulo se fecha. Como assim se fecha? Então, a gente tem ali o triângulo na linha, tá? Várias linhazinhas vão completando. Não completou aqui, tá próximo, mas ainda não está completo para que realize aquele momento, para que realize aquele potencial. Completou, é porque chegou um momento, já passou por esse grande potencial de realização, tá bom? Que mais? Falei rapidinho sobre as linhas profundas, as nítidas, as linhas retas, a linha falha eu falei. Agora, é interessante que você observe a linha da pessoa, se ela é muito próxima aos dedos, como tá aqui, a gente está falando de uma pessoa que tem pouca abertura
para se entregar, tem uma pessoa que tem pouca abertura para se doar, tá? E quando a gente está falando de uma linha reta, é muito raro você enxergar uma linha reta do coração, tá bom? Mas quando você encontra, você tá falando de uma pessoa estável, você tá falando de uma pessoa que calcula muito bem o que ela deseja da vida dela e ela domina, controla as próprias emoções. É uma pessoa bem racional com os seus sentimentos, racionaliza tudo, mede tudo e tem uma boa ideia daquilo que está por vir, né? Assim, ela considera, pisa no freio, enfim, ela mede muito bem as atitudes, ela está no controle das emoções. E agora eu vou falar sobre algo que vai ser muito, muito, muito raro de vocês encontrarem. Eu só encontrei uma pessoa até hoje com a ausência de linha do coração. Existe, é difícil, tá? Aonde que a gente encontra mais, quem tem essas características, né? Normalmente, crianças, aí, isso eu tô falando pelo estudo da quirologia, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês também vão achar. Normalmente, crianças com síndrome de Down, falta uma linhazinha dessa do coração, mas não é a característica da síndrome de Down e também não é só quem tem a síndrome de Down que vai ter a ausência dessa linha. Não, senhores, pelo contrário. A ausência dessa linha, ela indica uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com os sentimentos, né? Ela veio com essa energia solta, na verdade. Ela não veio com nada predestinado nesse campo, tá? Ela não veio para ter um namorado, um trauma aqui, um trauma ali. Não, ela veio com essa energia solta da vivência que ela vai ter que experimentar. Então, como é que a gente vai entender isso? Você tem que olhar para a mão do passado e entender o porquê que essa pessoa veio sem a linha do coração, tá? Normalmente essa pessoa veio sem essa linha porque lá no passado ela já experimentou momentos de confusão emocional profundas e agora ela veio aprender do zero. É como se ela viesse com o sentimental zerado para ser iniciado dali para frente, tá? Ela veio crua e com essa energia solta. Ela não tem um karma, nenhuma responsabilidade absoluta em cima das emoções. Ela veio para construir as emoções. Então é por isso que não tem um pré-destino ali naquela mão. Não é predestinada, porque ela veio para construir as emoções. E o que vai ajudar na construção das emoções? A família, os amigos e quem está ao lado dele, mas é uma energia solta, ele tem esse bônus, ou às vezes pode até ser um ônus, mas essa pessoa tem esse bônus de poder construir as suas próprias emoções e não tem aquela questão de eu vou ser uma pessoa que mostro para todo mundo quem eu sou, agora eu não mostro quem eu sou. Não, é uma pessoa livre para ser quem ela é, tá? Então, essa ausência representa muito. E se você quiser observar por que dessa ausência, você tem que olhar a mão não dominante. A justificativa disso está no passado. O porquê disso está no passado. Nem sempre é interessante consultar, como eu disse, tá? Vocês têm que ter esse discernimento, porque você não sabe o que aquela pessoa vibra. Então, muito cuidado quando for falar da linha do coração, tá bom? Gente, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui, um pouquinho do mais importante da energia da linha do coração. Mais pra frente, volto com outro vídeo, tá? Vamos falar sobre o formato das mãos e vamos falar também da linha da vida, a próxima, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, me sigam no Instagram. No Instagram é Taróloga Júlia Rocha, vou deixar o link aqui para vocês. Me sigam aqui também, se inscrevam no canal, deem um like, um beijo e até a próxima aula.